E aí, pessoal, boa noite. Em tempos de home office, eu diria que eu estou me sentindo em casa aqui, literalmente. Os rostos são, na grande maioria, todos conhecidos, pessoas que eu admiro, que eu gosto, e acho que vai ser uma conversa muito legal, né? Quero agradecer aí o convite de Fernando Hélio, do nosso meio, para estar aqui hoje. Fiquei calado ali, queria responder a pergunta que foi feita, mas dei tempo de ouvir o que é que de fato está sendo falado por aqui. Mas eu tenho a minha opinião sobre essa iniciativa aqui. Para mim é algo que eu nunca vi até então. Eu acho que o que eles estão fazendo é de um pioneirismo inédito. Não é fácil. Nos dias de hoje, mais difícil ainda. E a gente precisa aplaudir, valorizar e fazer isso aqui valer a pena, porque a oportunidade que eles estão dando a gente, da gente conversar, aprender, trocar ideia, né? Fazer negócio, criar relações, retomar relações, né? Ainda mais nos tempos de hoje, é uma oportunidade sem igual. Então, vamos valorizar isso. O tempo do espaço físico é um tempo determinado, o espaço físico ele vai ter fim em algum momento, mas o nosso meio está apenas começando, né? Então, vamos fazer esse espaço chamado nosso meio, mesmo que virtual e no impresso, ou seja, onde for, realmente valer a pena e valorizar isso, porque é uma outra questão que faz tempo que a gente precisava, né? Esse espaço de valorização do negócio, ele foi ao longo do tempo se esminguindo, né? E o nosso meio está chegando para poder resgatar esse espaço que é tão importante para a gente. Bom, então é isso, parabéns, obrigado pelo convite, e é muito legal aqui estar com vocês. Bom, eu trouxe uma conversa aqui hoje que quem aqui, porque eu conheço praticamente a grande maioria, mas quem aqui, então vou fazer a pergunta ao contrário, quem aqui não viu um Chacoalha? Todo mundo aqui viu as edições do Chacoalha, não, que a gente estava realizando com frequência, toda quarta-feira, online, e que tem mais de 50 edições, aliás, quase 50 edições, porque tem 50 somando Chacoalha com dica legal, e num volume de conteúdo e numa qualidade de conteúdo espetacular. O que eu vou trazer para cá hoje é um pouco de muito que a gente falou no Chacoalha, e um pouco da visão que eu tenho do negócio, que eu fui formando ao longo do tempo, na minha estrada, na minha jornada do negócio, para que a gente possa, a partir disso, criar um ponto de partida para uma boa discussão. Que certamente não é uma discussão que se esgota hoje, até porque a gente vai falar sobre os desafios, tem aí a palavra desafio dos mercados regionais, mas meu maior desafio aqui hoje é o tempo. Vai ser difícil falar tudo que eu quero falar no pouco tempo que a gente tem, principalmente em função de outros compromissos que a gente tem aí depois. Mas aí a ideia, nessa lógica de falar sobre os desafios dos mercados regionais, é trazer um pouco a leitura desses aspectos aí, né? Falar sobre mercado, não tem como não falar de pandemia, pós-pandemia, mas isso traz também uma leitura muito legal sobre as alternativas e as soluções, né? Falar sobre cliente, porque o cliente ele é o centro de tudo isso. Falar sobre inovação, porque não tem mais como deixar de falar sobre isso no contexto do nosso negócio. Eu acho que a gente perdeu esse bonde, deixou de falar sobre isso, quando a gente era o líder desse assunto, e não dá mais para deixar de falar sobre isso. Falar de gestão, porque sem ela a gente não vai avançar, e falar de união, porque é a palavra de ordem nesse ambiente associativo que eu tenho esse papel de liderança na FENAPRO, mas aqui tem diversos líderes também associativos e que promovem esse ambiente de união. Essa iniciativa aqui é uma iniciativa de união e um mercado que não é unido não é um mercado forte. Então, a gente precisa valorizar isso. Então, dando uma geral aí, falando sobre o mercado, eu queria trazer esse painel aqui. Isso não são números exatos, mas são muito aproximados. E eu trago esse painel aí porque muita gente tem uma percepção equivocada sobre dimensão de mercado. A gente acha que
o nosso mercado, o mercado que a gente está, é sempre o menor, é sempre o pior, é sempre o mais complicado, é sempre o mais difícil, é sempre o menos disposto a oportunidades. E não é. Por exemplo, o mercado do Ceará, e aí eu trago aqui alguns números, qual é o critério desse número? Da onde vem? Que fonte é essa? Essa fonte é a fonte do Ministério do Trabalho, não é nem da Receita Federal. Quando eu puxo uma lista de CNPJs com o KNAI de agência de propaganda pelo cadastro da Receita Federal, a gente encontra 14 mil empresas no Brasil. A gente sabe que não existe 14 mil agências no Brasil. Ah, Daniel, mas por que tem 14 mil CNPJs? Porque tem muito PJ, tem muita pessoa física que tem uma PJ com o KNAI de agência, e a gente sabe que tem muita agência que tem um outro KNAI, um outro CNPJ com KNAI de agência, mas é a mesma agência. Então, isso é uma característica do mercado. Então, que filtro é esse que a gente faz para a gente poder entender a dimensão de mercado? A gente pega uma lista do Ministério do Trabalho de CNPJs que possuem, no mínimo, um funcionário. Então, quando eu faço esse filtro, esse número sai de 14 mil para 3 mil. E esse é o número que a gente trabalha na lógica associativa da dimensão de mercado de agência de propaganda no Brasil. Então, considerando que no Brasil a gente tem em torno de 3 mil agências ativas, é algo em torno disso, pode ser um pouco mais e pode ser um pouco menos, porque nesse contexto você tem empresas que fecham de fato, mas não fecham juridicamente, né? E também tem nesse contexto empresas que atuam como agência, mas não têm CNPJ de agência. Então, infelizmente, isso está fora do nosso radar, não tem como a gente detectar, eu vou para os números mais reais, mais viáveis, mais tangíveis. Considerando das 3 mil agências no Brasil, o mercado do Ceará, por exemplo, tem 70, Pernambuco tem 100, Bahia 130, o Maranhão 40, o Rio Grande do Norte 30. Quando a gente vai mais lá para o sul, você vai para um mercado que é um mercado consolidado, maduro, grande, do Rio Grande do Sul, que tem em torno de 200 agências, e você vai para um grande mercado, que é São Paulo, que a gente acha que é o melhor mercado, e todo mundo quer ter lá, e lá é onde estão as oportunidades, mas lá é onde está a maior competição também. Então, não existe somente o bom, né? A parte boa. É onde está o maior dinheiro, é a maior parcela do PIB, é onde estão as grandes contas, mas São Paulo tem uma característica que muita gente não se atenta, que é o seguinte: em São Paulo existe 2 mercados publicitários. Existe o mercado, que é o mercado das gigantes, que são as multinacionais, que tem as grandes contas e as grandes marcas, e é o que fica visto aos nossos olhos. E existe dentro de São Paulo um mercado tão regional quanto o nosso. Tão regional quanto o de Pernambuco, como do Ceará, como o de Rio Grande do Norte, que é a grande disputa, que é onde estão essas 1000 agências brigando pelos clientes, tão do porte quanto a gente aqui também disputa. Lógico, lá tem mais indústria, lá tem mais produto, lá tem empresas maiores com capacidade maior de investimento, tem. Mas, de novo, eu repito, tem mais competição. Então, não vamos ficar nesse pensamento permanente de que onde a gente está é pior. Vamos fazer de onde a gente está o melhor, porque, querendo ou não, a gente está também com uma condição de oportunidade e de menos disputa, né? E esses números, se a gente for olhar depois na prática, eles têm muita referência e proporcionalidade com o PIB. Se você for fazer uma referência de quantidade de agências em relação a PIB, você vai encontrar uma proporcionalidade muito parecida, né? E a grande discussão, principalmente no ambiente da FENAPRO, Ana Celina sabe disso, Paulo sabe disso, Bob sabe disso, é como a gente fortalecer esse mercado regional, esse mercado, lógico, da grande, da pequena e da média agência. E aí aqui eu trago um dado que é o seguinte: a gente tem 1% dessas 3 mil agências são as gigantes, são as multinacionais, que é aquilo que normalmente brilha os olhos, mas é 1%, é muito pequeno. 4% são as grandes. Eu estou chamando grande a agência com mais de 60 pessoas no seu mercado regional. Então, é 4%, é muito pouca agência. 95% são as médias e as pequenas. E 90% dessas agências elas têm receita menor do que 3 milhões de reais ano.
Receita, não é faturamento, não é que o cliente investe, é o que fica de receita para a gente gerenciar nosso orçamento. Então, são agências que estão enquadradas ali como simples, dentro do simples até o teto de 4.800.000. 65% dessas 3.000 agências faturam, tem receita, na verdade, abaixo de 500.000 ano. Então, a grande massa desse negócio é uma massa de uma empresa pequena. E a gente precisa entender esse contexto para poder contribuir com ele. Então, esse é o trabalho que a FENAPRO vem fazendo, porque a gente entende que os problemas são os mesmos. Ele está ali, entre aspas, porque eles não são exatamente os mesmos. Mas as características dos problemas são muito parecidas. Mudam as dimensões, mudam os valores, mudam as condições, mas as características dos problemas são as mesmas. Aquilo que uma agência grande discute do ponto de vista de desafio para ela na relação com o cliente é muito parecido com aquilo que 65% das agências que faturam até 500.000 anos estão também enfrentando com os seus clientes. Então, a gente precisa entender esse contexto, decifrar isso, saber como lidar e, mais do que isso, estar junto, discutindo, debatendo, para poder encontrar os caminhos de solução conjuntamente. Porque não existe mercado forte, não existe negócio forte, desculpe, se o mercado não estiver forte. E a única maneira do mercado estar forte é da gente estar junto, né? Então, quando a gente fala aqui de pandemia, aí vem aí o desafio, né, daquele momento lá super difícil. E a FENAPRO faz uma pesquisa chamada VAMPRO, que é a visão do ambiente de negócios, e a gente faz rotineiramente, e a gente repetiu as mesmas perguntas dessa pesquisa ao longo de 2020 inteiro e fez um fechamento no começo de 2021. E no início, 80% das agências, e a gente teve uma amostra muito, muito grande, porque a gente teve 350 respostas, em torno de 350 respostas em cada lançamento desse de pesquisa, 80% estimava, lá naquele momento, essa primeira pesquisa foi em maio, estimava que sua receita iria ter uma queda de 50% em 2020. Qual é a empresa que sobrevive com um corte de receita de 50%? Principalmente empresas de serviço como a nossa, que a base da produção é gente, né? Então, é um desafio enorme. Só que a queda, no final, aí isso já foi a pesquisa que a gente apurou lá no final do processo, no início desse ano, a queda girou em torno de 30%. Então, se estimou um cenário muito ruim, porque aquele momento era um momento muito ruim, mas, passado o tempo, percebeu-se que dava para a gente melhorar um pouco mais. Então, ao invés da média de 50%, houve uma média de 30%. Teve gente que perdeu mais, teve gente que perdeu menos, teve gente que não perdeu, teve gente que ganhou. Agências que tiveram contas de governo na carteira, que tinham conta de governo na carteira, agências que tinham conta de produtos ou serviços bancários, agências que tinham e-commerce na sua carteira, agências que tinham produtos de consumo na sua carteira, a gente viu que esses clientes anunciaram bastante. Alguns varejos também, e essas agências sobressaíram, elas não perderam, né? A gente estima, diante das pesquisas, que 10% das agências tiveram crescimento de receita, não tiveram queda. E isso é um dado muito positivo, né? Lógico, isso também mostra, esse cenário todo mostra que é o seguinte: a agência ela é muito sensível do ponto de vista de investimento. Ela é muito sensível, do ponto de vista da economia. Então, quando a economia vai bem, a agência vai bem pra caramba. Quando a economia vai mal ou dá sinais de possível fraqueza, ela é a primeira a sofrer. Mas a agência tem uma característica muito positiva, porque a gente é o negócio, ou seja, a gente está numa indústria, a indústria da publicidade, da comunicação, ela é uma indústria que ajuda as outras indústrias a crescerem e se desenvolverem. Então, nessa retomada, com certeza, muitos daqui já estão sentindo, já está havendo uma importância que está sendo dada à agência muito grande.
Então, a procura, tem cliente se mexendo, tem concorrência acontecendo, os investimentos estão voltando. É tanto que 40% já recuperou a receita que perdeu em 2020. Esse dado é o mais recente, agora de setembro de 2021. Então, 40% já se declarou com a receita reconquistada que tinha perdido em 2020. Ou seja, está ali equivalente a 2019. E 90% vê ótimas perspectivas, boas e ótimas perspectivas para 2022. Isso mostra também essa crença de que a economia voltando, o nosso negócio tem uma força muito grande, tem um papel muito importante nesse contexto. E ali, especificamente, eu quero pontuar uma coisa que é muito importante, que é assim, o cenário econômico e político de 2022 não é positivo. Quem está acompanhando isso, ou quem não está acompanhando precisa acompanhar, é muito delicado. A gente tem questões e indicadores econômicos que mostram um 2022 muito delicado do ponto de vista da economia. Mas as agências estão vendo, 90% está vendo ele como positivo. Porque está percebendo que está tendo uma retomada, que está tendo uma mais autoconfiança do empresário, ele está voltando a investir, ele está acreditando na retomada, ele está vendo que não pode ficar sem comunicação, ele percebeu a importância da comunicação, que o fato de ter deixado perder o espaço para o concorrente. Então, eu vejo um descolamento que é muito delicado, a gente tem que ter muito pé no chão, mas eu vejo um descolamento para esse contexto de 2022 entre política, economia e retomada dos negócios. Porque a minha leitura é que o empresário, o nosso cliente, de maneira geral, ele não está mais podendo esperar as coisas acontecerem. Ele está precisando fazer as coisas acontecerem. E a comunicação promove esse movimento. A comunicação promove e estimula essa retomada. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, porque isso vai fazer mover o nosso negócio. E a pandemia deixou claro que gestão de pessoa é ponto crítico no nosso negócio. A gente não pode deixar em segundo plano, tem que estar em primeiro plano. Gestão de projeto, gerenciar os projetos, fazer os projetos acontecer, né? A gente percebeu claramente uma mudança gigante nos hábitos empresariais do nosso negócio e do negócio do cliente. Então, quem ainda não se moveu para fazer suas mudanças na sua lógica de funcionar e quem ainda não imergiu ali na lógica do cliente funcionar nova, vai ter problemas mais sérios na frente. Relevância é uma palavra que passou a ser utilizada muito de uns tempos para cá, mas esse é o ponto X da questão. A agência que não conseguir, na prática, não é no discurso, não é no material de comunicação dela, no portfólio, seja onde for, na rede social, não é isso, não. É na prática. A agência que não conseguir encontrar o espaço de relevância com o seu cliente, também vai enfrentar problema. E, na prática, está claro que muitas já conquistaram. Então, é possível, como eu diria, os clientes, como eu venho dizendo, os clientes têm valorizado isso, isso tem acontecido, muitas agências têm encontrado esse caminho, né? A gestão financeira é um grande ponto também, foi durante esse tempo de pandemia, e será e continuará sendo. Precisamos, ao longo desse tempo, foi necessário fazer demissões, né? Porque a expectativa de queda ali de 50 e uma queda média real no final do ano de 30, foi inevitável fazer as demissões. Muitas agências foram captar recursos externos, então vão ter que administrar essa condição ao longo do tempo, né? Então, é mais um desafio, vão ter que partir para gerar novas receitas, buscar novos projetos, novos clientes. Então, a competição no nosso mercado tende a aumentar mais do que o que já era, porque o desafio de cada um ficou maior. Muitas fizeram uso da redução salarial ao longo desse tempo para sobreviver. Muitas tiveram que atrasar impostos também para sobreviver. Então, tem uma soma aqui de aspectos que foram desafiadores e extremamente necessários, demissões, empréstimos, redução salarial, atraso de impostos,
que torna o nosso desafio ainda maior. Então, quem não estiver atento, né, a essa questão voltada para aqueles aspectos, gestão de pessoa, gestão financeira, a busca da relevância, buscar novos projetos, atento a novos hábitos empresariais, certamente vai ter mais dificuldade nessa retomada. Quando a gente começa a olhar pós-pandemia, está claro a virada do digital. Já falava-se muito da força do digital, da crescente do digital. Existiam muitos negacionistas no negócio em relação a isso, dizendo que não haveria perda do espaço de outros veículos e outros meios, mas na prática, e isso dado com dados numéricos e não só mais de percepção, o digital mostrou que a virada ela é muito, mas muito intensa. O digital cresceu 50% de um ano para o outro, de 19 para 20. Em 19, o dado do Sempre Meios, que é o melhor dado, quem não acompanha, passe a acompanhar, e a razão é simples, é um dado que é extraído de dentro dos sistemas da agência, não é percepção não, não é o que você acha, é o que foi. E é o que foi de um dado que não tem chance de errar, porque é o que saiu, é o que foi para o veículo, aprovado pelo cliente. Então, os dados de Sempre Meios mostram que o digital saiu de 20% para quase 30% do bolo de investimento. Outro dado, televisão tinha até então 60 e poucos por cento. Já caiu para casa dos 50%. Mas muito diferente do que o que muita gente diz, que ninguém vê mais televisão, continua sendo o meio onde a maior parte do bolo de investimento está. Então, pelo amor de Deus, tem alguma razão para isso, né? Ninguém é maluco. Ela dá o retorno dela, ela tem a importância dela, não necessariamente vai continuar com essa predominância e a virada do digital mostra isso claramente. Então é importante a gente ficar atento a isso. Tenho visto muita propaganda ali do grupo URB Mídia, OH. É um meio que tem se consolidado nesse contexto todo. Ele não está perdendo, ele está sempre ali na casa dos 9%, 10% do bolo publicitário. E é um meio que está posicionado em terceiro lugar do bolo de investimento. Então, a gente tem que entender esse contexto todo melhor, sair um pouco daquela percepção do negacionismo e também das pressões externas que a gente vê de todo mundo, como se digital fosse a única forma, e não é. Isso está muito claro que é um composto, né? E, mais uma vez, focar na relevância, porque, e eu bato nessa tecla, porque eu tenho dito o seguinte, eu vejo muita gente dizendo que ficou mais fácil comunicar. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil fazer propaganda, ficou mais fácil comunicar. Hoje em dia é muito fácil expor ali na rede social, fazer um card, botar no WhatsApp, divulgar uma lista. Ficou mais fácil. É fato. Ficou mais acessível. Mas ficou mais complexo. Porque muito mais empresas estão fazendo, muito mais marcas estão fazendo, marcas que não faziam passaram a fazer. E a disputa da lembrança, a disputa do posicionamento de marca, a disputa da escolha do consumidor aumentou também. Então, como é que essas marcas vão se destacar? Vão se destacar com um trabalho profissional, um trabalho técnico, um trabalho preparado, que as agências é quem estão mais capacitadas para fazer, porque tem esse composto de profissional no seu contexto de entrega, né? Muitas oportunidades acontecendo, mas ficar ligado nas oportunidades de maneira estratégica e não pontual. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for falar de alternativas. Novos hábitos empresariais, de novo está ali, nesse caso, são hábitos empresariais dos clientes, porque os clientes também mudaram os hábitos empresariais. E essa mudança dos hábitos deles está forçando a gente a mudar mais ainda. Certamente vocês estão sentindo isso aqui, um puta de um apagão de mão de obra, apagão entre aspas, porque é um apagão de mão de obra qualificada. Tem mão de obra? Tem. Mas aquela mão de obra que a gente quer para a nossa agência, para encontrar relevância, para encontrar o destaque, ela está cada vez mais escassa.
e ela está mais escassa por várias razões. Uma delas, só uma delas, é que agora as barreiras geográficas e físicas foram eliminadas. E uma pessoa de Fortaleza pode trabalhar para Recife, que pode trabalhar para São Paulo, que pode trabalhar para fora do país. E quantos aqui de nós já não perdemos pessoas nesse contexto? Então, esse apagão de mão de obra força a gente a investir na capacitação de gente nova, qualificada, para a gente continuar nesse ciclo positivo e virtuoso de uma entrega também qualificada. Tem que ficar muito atento a isso. Valorizar o time foi, para mim, assim, uma das principais questões que a pandemia trouxe. O nosso negócio é feito de gente. É basicamente feito de gente. Você pode ter o melhor computador, que está caro para caramba. Você pode ter o melhor software, que está caro para caramba. Eles não vão fazer nada sem uma pessoa qualificada, experiente, na frente dele. Então, a gente precisa valorizar o time. E valorizar o time é olhar para isso com cuidado, com atenção, no detalhe. É estar de ouvido aberto, é estar com o coração aberto. É investir neles, é investir nessa jornada deles com a gente. Sabendo que não é eterna, mas enquanto estiver com a gente, tem que valer a pena para a gente e para eles. Então, esse investimento tem que ser cada vez mais intenso e tem que constar na lista de prioridade. Investimento que eu falo é investimento em capacitação, em desenvolvimento profissional e de cuidado. Cuidado com a saúde do cara, cuidado mental, cuidado com o ambiente que ele vive, cuidado, deixar que ele conviva com a família. Eu perdi recentemente uma profissional que tá com casamento marcado e a razão da saída dela é: eu não tenho vida. Como é que eu vou casar? Então, para eu casar, eu não posso trabalhar mais em agência. Ela saiu de agência, ela não saiu da Ampla, não, ela saiu de agência. Porque para onde ela for, ela vai enfrentar esse problema. Então, a gente precisa encontrar as alternativas, né, para que esse ambiente seja um ambiente saudável para as pessoas, né? Home office. Eu vi muita gente ao longo desse tempo dizendo: pô, fiz uma grande economia com home office, foi maravilhoso, isso foi um grande benefício da pandemia. Foi não. Foi não. Foi um benefício pontual, necessário, mas que não pode ser permanente e não pode ser visto como economia. Desde o começo, eu venho me posicionando, dizendo assim: precisa economizar porque a receita vai cair 50%, beleza. Mas não raciocine home office como economia eterna. Na medida que você puder voltar seus investimentos nessa linha física, sem precisar ter o físico, invista em integração da equipe, desenvolvimento da equipe, ferramentas para elas estarem interagindo com qualidade, em métodos, em práticas. E, logicamente, como a pesquisa mais recente agora que a FENAPRO fez, com 18 estados, a lógica que vai prevalecer é a lógica do híbrido. É a lógica que as pessoas vão poder trabalhar remotamente, mas elas também querem um ambiente físico. Elas querem trabalhar remoto e querem um ambiente físico. Elas querem as duas coisas. E isso é saudável para todo mundo, né? Então, não perder de vista isso e não considerar home office como economia. Quem considerar home office como economia vai minguar o negócio, vai economizar de um jeito que essa economia pode levar o negócio ao problema. Muito pé no chão, e aí isso tem a ver com a perspectiva de 2022, mas tem a ver também com os aprendizados que a gente teve com a pandemia, né? As perspectivas são positivas para o nosso negócio, diante de tudo que eu já falei, e dessa... Eu espero não estar enganado, isso é uma percepção minha do que eu ouço, do que eu converso, desse descolamento da economia e da política do negócio, né? O negócio está precisando crescer, está precisando voltar, nós somos player importante nesse contexto, então a gente vai ter, sim, um descolamento dessa crise que o país vai viver em 2022, ou tende a viver diante de todas as perspectivas. Inovação. A inovação é o seguinte: inovação tem que ser posicionamento. Quem não tiver atento a isso também vai ficar fora do jogo, ou vai estar dentro de um jogo
que é um jogo mais operacional, é um jogo mais basicão, né? E lógico, todo mercado tem quem atua na parte estratégica e no Oceano Azul, e tem a parte que atua na parte mais basicona e no Oceano Vermelho. Faz parte. Se todo mundo tivesse no Oceano Azul, ele seria vermelho. E se todo mundo tivesse no vermelho, não teria o azul, né? Mas ficar muito atento a esse posicionamento, até porque ele não pode ser só discurso. Ele tem que ser discurso e entrega. Se for só discurso, é fofo, é vazio. Não vai conquistar, não vai consolidar, não vai atrair, não vai manter. E para isso acontecer, inovação exige muito método. Inovação não é só uma boa ideia. Ideia boa é a ideia que ela acontece. Silvio Meira, que todo mundo conhece aqui, que é uma referência nesse ambiente de inovação, ele tem uma frase que diz o seguinte: inovação é nota fiscal emitida. Se não tiver uma nota fiscal emitida da ideia que você teve, que você acha que é inovação, ela não é inovação. Ela é só uma ideia. Então, é fundamental que tenha um contexto de método, linguagem, uma preparação para que a gente possa se posicionar, ter discurso e entregar inovação. É fundamental construir repertório, construir background e buscar referências, fazer bench, ir atrás de cases, se aprofundar, buscar as pessoas que já vivenciaram aquilo que você está pensando acontecer, vivenciar experiências parecidas para não ficar só no discurso. Inovação é aprimoramento de métodos ágeis, que tem a ver com métodos que eu coloquei ali, né? Então, de novo, quem fica imaginando inovação como ideia não consegue botar na prática. E a inovação ela só acontece quando você estabelece os processos certos, os métodos certos, os caminhos certos, para lá no final ela virar uma nota fiscal. Inovação é, antes de qualquer coisa, desenvolvimento de competência. E que não pode ser só em uma pessoa. É competências. Eu posso ter uma característica, meu sócio outra, meu executivo outra, e uma pessoa que está no mercado que eu vou buscar ela para botar junto comigo outra. E nessa complementariedade, a gente vai avançando e desenvolvendo e somando essas competências. Inovação é atualização permanente, porque não dá para parar, não dá para estacionar e dizer, poxa, eu agora estou preparado para o meu posicionamento, para o meu discurso e para a minha entrega. Parou, dançou, vem outra atrás e passa por cima, porque está todo mundo nessa linha de demanda. Inovação no nosso negócio é Open Innovation, com muita força, e eu descobri essa palavra Open Innovation no Chacoalha, não sei quem assistiu, que eu fiz a tradução para a pessoa que estava falando sobre Open Innovation, que a gente faz Open Innovation desde o primeiro dia que a gente abriu a agência. A gente faz Open Innovation, mesmo quando a gente não tinha agência e trabalhava numa agência. Porque o nosso negócio de agência é Open Innovation na veia. Mas a gente nunca usou essa expressão. A gente nunca se vendeu com esse posicionamento de inovação, de Open Innovation, com esse posicionamento de conhecimento, com essa competência. E Open Innovation nada mais é do que abrir espaço para que as soluções venham dos mais diversos integrantes do processo. O cliente participa do Open Innovation quando ele faz um briefing. O fornecedor participa do processo de Open Innovation quando ele oferece uma solução gráfica diferente. O veículo participa do processo de Open Innovation quando ele integra uma mídia na TV e um produto digital integrado que você não conhecia, que podia estar ali conectado e que aquilo traz informação e que traz um link. Então, a gente já faz isso há muito tempo, porque a essência do nosso negócio é Open Innovation. E sabe qual é a tradução que eu faço a partir dessa leitura? A gente perdeu o bonde de se posicionar como os verdadeiros inovadores. Quando se fala em inovação, hoje,
não se pensa em agência, infelizmente. Quando se fala em inovação, se pensa nas startups, se pensa na galera de transformação digital. Mas esse pessoal que está em startup, que está desenvolvendo produto, que está fazendo transformação digital, tem as mesmas habilidades e as mesmas competências que nós temos, só que a gente não soube trazer esse contexto para a gente. Nem soube e ainda não está sabendo. Só que, eu garanto a vocês, nós temos a melhor condição de se posicionar como os verdadeiros players de inovação do que qualquer um deles. Porque a gente tem as competências, a gente tem uma característica muito legal que é formar time. Aí hoje fala squad. E tem que falar mesmo. Não tem que ter vergonha de se adequar à linguagem nova, não, porque essa linguagem, o squad nada mais é do que juntar um diretor de arte, um redator, um cara de mídia e um produtor e pensar numa puta ideia e fazer ela acontecer. E botar o atendimento e o mídia nesse contexto e o planejamento para a gente fazer isso. Então, a gente tem pessoas especialistas e extremamente capazes para estruturar os processos de inovação junto aos clientes, mas a gente não consegue ou não conseguiu embalar isso como inovação. A gente continua embalando isso como campanha, como folder, como card para o WhatsApp. Quantos produtos a gente não ajudou os nossos clientes a desenvolverem? Quantas viradas de chave a gente não ajudou os nossos clientes a desenvolverem? Quantos posicionamentos, quantos conceitos de marca, quanta evolução do brand a gente não fez para os nossos clientes a partir de uma visão de inovação, usando método, estabelecendo linguagem, através de repertório, background. Então não vamos perder esse bonde. Ele está aí ainda. A gente perdeu esse o primeiro trem que passou, mas tem outros trem passando e a gente é capaz, né, e tem tudo para fazer isso acontecer. Bom, tem um movimento aí acontecendo de 5G. Quem aqui está estudando sobre 5G? Quem aqui está se aprofundando nos impactos que essas duas letrinhas, 5 e G, vão causar no nosso negócio? Na verdade, vai causar na nossa vida, né? Vai causar na nossa vida para arrombar meio mundo. Mas vai causar, por consequência, no nosso negócio. A gente não está super impactado e super impressionado com a transformação digital que o mundo viveu até agora. Transformação vai vir a partir do 5G, pessoal. 5G vai fazer carro voar. Vai fazer carro andar sozinho em massa, porque até então esse negócio de Tesla e outros aí é brincadeira de iniciante. Vai fazer médico operar à distância em escala. Vai fazer tanta coisa acontecer que a gente precisa estar preparado para ajudar essas marcas, esses negócios, os que estão visíveis que vão acontecer e que já estão sendo falados, e os que estão invisíveis, que a gente nem sabe o que vai acontecer, a elas se posicionarem no mercado, elas se desenvolverem, a gente desenhar produtos e serviços a partir de técnica, porque a gente também tem essa capacidade, mas tem que estudar para isso, né? Porque a gente já fez isso e pode continuar fazendo, mas com técnica, com conhecimento. E o 5G, dentro de 5 anos, eu estou botando um prazo bem longo, que é para não assustar muito, mas até o final desse ano o 5G vai estar ativo. Vamos botar aí uns 3 anos de operação dele, de amadurecimento, de consolidação. Mas nesse meio do caminho muita coisa vai acontecer. Não sei se vocês acompanharam, a Embraer já está testando no Rio de Janeiro. Quem viu essa notícia? A Embraer já está testando no Rio de Janeiro, só que é com helicóptero, um serviço que eles vão fazer de carro... tem um nomezinho, VTL, alguma coisa assim. Mas é o carro voador, é o carro que sobe na vertical e voa e vai-se embora, sem piloto, sem nada. Eles já estão testando com helicóptero. Tem piloto, helicóptero, até porque é proibido, não tem legislação ainda para isso, mas eles estão testando demanda de mercado, tempo de voo, se tem mercado para isso, como é que acontece, já formaram um aplicativo. Bicho,
e já estão produzindo os equipamentos que fazem isso. A previsão é final do ano. Ah, Daniel, isso é futurístico demais. Tá bom, final de 2023, tá bom? É daqui a 2 anos, pô. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer que a gente precisa sair na frente, estudando, entendendo, se adaptando, para não perder o segundo bonde dessa questão chamada inovação. E, de novo, a gente é capaz disso. E aí, diante dessas mudanças todas, quais são as alternativas, né, que a gente tem como agência, ou neste negócio de publicidade, de comunicação, de se destacar, de avançar e de se desenvolver? Primeiro de tudo, que para mim a grande chave é essa daí. Ó. A comunicação não está mais fácil, ela está mais complexa, porque ela está exigindo mais relevância. Não é um jogo para qualquer um, não é um trabalho para o sobrinho do dono. Não é, definitivamente não é. É um trabalho para gente com muito conhecimento, com técnica, é um trabalho para gente sênior, é um trabalho para gente preparada, para de fato destacar as marcas nessa complexidade que a comunicação virou. Então a gente precisa estar atento a isso, investir muito em talento, não é somente investir em pessoas, é investir em pessoas com talento. A criatividade é o que vai diferenciar. De novo, vai ter gente que vai trabalhar em massa, vai ter gente... Eu sou sócio de uma empresa que a gente montou em 2017, que a criatividade não é o ponto forte dela. Mas nesses 4 anos, ela já tem uma carteira de 600 clientes. O forte dela foi a produtização de mídia de performance com um modelo que é básico, que é padrão, que tem comunicação, mas não é a criatividade que é o forte da comunicação. É a eficiência do retorno do investimento do mídia do pequeno anunciante. É por isso que ela tem 600 clientes e quer ter 5 mil clientes ao longo dos próximos 3 anos. Porque ela vai atender clientes que vão investir R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 500 reais por mês. Tem essa alternativa? Tem. Mas se a gente quiser estar no posicionamento de destaque, de relevância da comunicação, do ponto de vista do branding, precisa investir no talento, precisa investir na criatividade, porque isso é o que vai diferenciar. Dados, não tem como correr deles. Tudo hoje é dado, tudo é dado. Tudo, absolutamente tudo. Para o cliente é dado, para a gente dentro da agência, para a gente tomar decisão é dado. Tudo é dado. Então, a gente precisa também dominar esse ambiente de gestão, análise e qualificação dos dados para a gente usar isso a favor da gente. E a gente não virar escravo disso. Métrica, 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 métrica. Quem não mede, não gerencia. Quem não mede, não toma decisão. E as métricas nesse ambiente digital, elas se tornaram completamente possíveis no ambiente da comunicação. Antes a gente tinha apenas o Ibope, a Nielsen. Na verdade, a gente sempre foi pautado por dados e por métricas, né? Sempre. Mas eram dados e métricas muito estanques, muito pontual, até pela maneira de produzir dado e a maneira de criar as métricas. Hoje isso é automatizado, isso é online. Hoje você solta uma campanha e daqui a 2 segundos você já começa a ter dados sobre ela para saber se você muda ou não. Hoje uma campanha de e-commerce ela tem 30 criativos, porque tem 30 personas diferentes para você atingir e aquelas personas vão te dizer se você está... E os dados vão te dizer se as personas que você definiu, os criativos que você definiu para elas, estão dando resultado ou não, você tem que mudar. Tem uma frase de alguém aí que diz que antes o trabalho da agência terminava, entre aspas, quando a campanha ia para a rua. O trabalho começa agora quando a campanha vai para a rua. Porque é dado e métrica. Porque um resultado passou a ser comprovável, ele saiu do discurso. Não é mais a pesquisa de recall de marca e nem o levantamento de share de mercado que diz para a gente o resultado que a campanha auferiu, não. O resultado agora é na ponta do clique, a cada segundo. E a gente precisa entender essa dinâmica, dominar e se adequar a ela
para entregar resultado comprovável para o cliente. Porque se não entregar resultado comprovável para o cliente, ele vai procurar quem comprova. Se você ficar só no discurso de que gera resultado, certo? E foi qual o resultado? Até porque o cliente já está medindo o resultado também, né? Performance, eu já dei o exemplo aqui da performance, é um caminho também, é um caminho mais padrão, né? Ele é mas é um caminho. Conteúdo continua sendo, mas aí entra o talento e entra a criatividade, porque fazer conteúdo sem talento, sem criatividade, ele não diferencia, mas continua e vai continuar se destacando. As agências full service continuam com sua força, isso não se perde. O que a gente vê, inclusive, é agências que entram para fazer só uma coisa no contexto de especialista, que também tem mercado, né? Ou seja, trabalhar com performance é ser especialista. Trabalhar só com conteúdo é ser especialista. Entregar só dado é ser especialista. Full service é você entender disso tudo, produzir e entregar isso tudo. E acompanhar e medir isso tudo. A consultoria, né, continua cada vez mais crescente. Aí entra a questão da senioridade. Eu não sei se eu escrevi isso aqui em algum lugar. E aí não dá para oferecer consultoria, não dá para oferecer estratégia se você não tem experiência. Então é importante valorizar também essa questão da senioridade dentro do negócio. Você vai ter gente de todos os perfis, mas a senioridade é fundamental, porque a senioridade ela faz a diferença nessa entrega mais consultiva, né? Que tem a ver com inteligência, que agora na pandemia mostrou o quão importante é as agências trabalharem com inteligência, terem capacidade consultiva, porque foi isso o que fez esse processo de relevância se fortalecer nessa relação cliente e agência. Tá? E aí vem os clientes, porque eles são parte desse contexto, né, de desafio de mercado. Sem eles, a gente não existe. E aí tem que ser lucrativo. Tem aquela história, tem boquinha não. Aqui tem esse ditado, não. Tem boquinha não. Tem boquinha não é assim, tem outro jeito não, não tem moleza não, bicho. Eu não vou trabalhar para tu sem ganhar dinheiro. Isso não existe. Que relação é essa? Que a gente trabalha, entrega inteligência, entrega talento, entrega criatividade, diferencia, leva relevância, investe nesse contexto todo e no final não ganha dinheiro. Poxa, que trabalho é esse? Tem que valer a pena do ponto de vista de lucro. E a gente precisa perder o medo de falar de lucro. A gente precisa perder o medo de falar de lucro. O cliente entende essa linguagem, ele vive isso todo dia. Tem que ser ganha-ganha. A relação precisa ser cada vez mais de transparência. Não pode ser uma relação onde eu escondo um jogo aqui e outro ali. Tem que ser de transparência total. O cliente tem que entender como a gente chega àquele resultado, como a gente faz esse processo todo, porque o cliente está entendendo mais de tudo. O cliente está entendendo mais de tudo. O mesmo acesso que a gente tem para desenvolver nossas competências, para nos qualificar, para buscar informação, para evoluir, esse mesmo está na mão do cliente também. E eles estão usando muito. E eles estão dominando. E eles estão mais exigentes em função disso também. Eles estão mais exigentes porque o desafio empresarial dele é grande, está cada vez maior, tão grande quanto o nosso, e ele precisa rentabilizar o negócio dele, desenvolver o produto, lançar o produto e ter resultado, ele não pode ter perda, o investimento tem que ter retorno. Ele está mais entendedor de um contexto, ele está buscando o melhor, porque mais entendedor ele sabe o que é melhor. Então, a exigência também aumenta. Tá? Gestão. Não dá para fazer isso tudo, e eu estou agoniado aqui porque eu estou falando bem rápido, estou preocupado com a hora, mas não dá para fazer isso tudo
Não dá para encarar esse desafio e ter sucesso nesse desafio todo se não tiver gestão. E, infelizmente, historicamente, o nosso negócio é um negócio que foi gerido sem aprofundamento na gestão. Gestão tem, claro que tem, sempre teve, mas sem aprofundamento, sem técnica de gestão, sem investimento em método de gestão, sem investimento em pessoas que dominam gestão. Aí eu digo um negócio que muita gente fica revoltada, mas é mais ou menos assim. Você não paga caro por um diretor de criação, porque você não paga caro por um puta de um gestor com experiência empresarial para poder transformar a tua agência numa empresa. Porque muitas agências não funcionam como empresa. E esse é o problema de grande parte das agências. Então, gestão sempre foi e continua sendo uma demanda muito importante nesse desafio de mercado. Porque a gente precisa cada vez mais fazer gestão de desempenho, desempenho da empresa, desempenho das pessoas, desempenho dos produtos e serviços que a gente oferece, desempenho da relação do cliente com a gente, da gente com o cliente. Tem um mundo de desempenho que precisa ser gerido para a gente evoluir. Métrica também serve muito para a gestão, serve para a entrega, serve para o produto final, mas serve demais para a gente gerir o negócio. De novo, quem não mede não gerencia. A gestão precisa ser profissionalizada. Se você é um publicitário, um empresário publicitário, voltado para técnico, um cara muito comercial, tudo isso o nosso negócio tem que ter. Vá buscar alguém que é profissional de gestão, vá se juntar com alguém que entende desse negócio e que vai ser o seu esteio para que você continue sendo um puta comercial, um puta criativo, um puta mídia, um puta planejador. Se não dá para fazer tudo, e é difícil mesmo fazer tudo, eu reconheço, não é fácil, se junte com alguém que pode dividir com você esse papel, que é muito importante. Técnica e método também são palavras que servem muito para a gestão. Gestão não é uma coisa de percepção, de sentimento, bicho, eu acho que hoje eu vou fazer isso. Não. Existem técnicas de gestão, existem métodos de gestão que a gente não pode deixar passar, não pode fazer na doida, né? Eficiência e produtividade são palavras extremamente rejeitadas no ambiente de agência. Na verdade, eu tenho esse privilégio de ter sócios que são especialistas nas outras áreas e eu escolhi me especializar em gestão. Foi uma escolha. Eu podia, até pela minha história familiar, de ser parte de uma família empresarial de agência, eu podia ter escolhido ser um criativo, um mídia, um planejador. E eu vivi, só não vivi o ambiente da criação, mas vivi todos os outros ambientes. Mas depois eu entendi que, no meu contexto, era muito mais importante eu me especializar e me dedicar à gestão do que ser mais um técnico que a gente já tinha dentro de casa, bom de qualidade e, muitas vezes, como parte da sociedade. Então, eu tenho esse privilégio e eu sei do benefício que isso traz. Por isso que eu defendo muito isso, porque eu sei da importância disso e do retorno que isso traz. E eficiência e produtividade são palavras padrão. Eficiência, produtividade. Eu lembro quando a gente começou um trabalho mais forte disso dentro da Ampla, eu escutava coisas do tipo, porra, tu quer transformar a Ampla num banco, porra? Não, pô, eu quero transformar a Ampla numa empresa que dá resultado. Tu não estás acompanhando não ali, Tu estás fazendo o que na hora que a gente mostra ali o resultado do mês? Eu só estou querendo mudar aquele jogo ali, não tem outro caminho para mudar não, pô. Mas não precisa ser banco não. Pode ser uma agência, só que uma agência que funciona como uma empresa como outra qualquer. Bora fazer isso? E você vai quebrando ao longo do tempo essa percepção negativa sobre o que é gestão, porque muita gente entende gestão como financeiro, e gestão não é financeiro. Financeiro é um item dentro de um contexto de gestão, que é muito maior, e a gente precisa trabalhar em cima disso. Processo é outro item. Processo ficou evidente agora na pandemia, que a gente precisou de uma hora para outra ir para casa e não voltou ainda. Processo ficou evidente a importância. A gente tem hoje 120 pessoas, já tivemos 200. Como é que você gerencia 200 pessoas sem processo? O cara entra, ele vai fazer o quê? Como? Perguntando a tu, o que é que tem que fazer todo dia? Não, pô, tem que ter um processo pré-estabelecido, que você está ali constantemente reavaliando, readequando, ajustando, faz o registro.
escreve de novo, para o novo que vai entrar amanhã, e no nosso negócio o turnover é grande, o novo que vai entrar amanhã, ele vai ver aquilo ali, ele vai dar a contribuição dele na melhoria daquele processo. Precisa, não é banco não. Senioridade fazendo a diferença, já falei bastante sobre isso. KPIs, que tem a ver com métricas, né, que tem a ver com técnica, que tem a ver com método, que tem a ver com eficiência. Desenvolvimento profissional, a gente precisa se desenvolver profissionalmente. Esse bonde, né, que está atropelando a gente, está exigindo investimento na gente também, na equipe, na gente, na empresa como um todo. Então, a gente precisa se desenvolver também. E se desenvolver no ambiente de gestão, na linguagem de gestão. Um dia desse eu vi um curso, terminei não compartilhando isso, agora que eu estou lembrando aqui, um curso sobre gestão criativa. Muito legal. Não sei se vocês foram impactados, foi da Miami School. Pô, para capacitar líderes criativos a fazer a gestão do processo criativo. E aí fala processo criativo, parece uma coisa engessada. Mas não é não, minha gente, tudo é processo. Para vocês chegarem aqui, teve processo. Para vocês saírem daqui, tem processo. Porque processo faz parte, né? Então a gente tem que desmistificar isso. Os objetivos precisam estar muito claros, porque seja uma equipe de 120, ou seja uma equipe de 5 ou de 10, se os objetivos não estiverem claros, você não consegue fazer alinhamento. E se você não alinha de forma permanente, você não bota todo mundo pelo mesmo caminho. Cada um vai para um caminho achando que está indo pelo mesmo. Achando que está indo pelo mesmo, não é de sacanagem nem para fazer corpo mole, não. O cara vai pelo caminho que ele acha que é o melhor quando não tem alinhamento e não está contribuindo, está atrapalhando, sem saber que está atrapalhando. Mas só tem alinhamento se o objetivo for claro. Tem que ter planejamento estratégico, tem que ter clareza de onde quer chegar. E não dá mais para fazer planejamento de 5, 10 anos, não. Tem que ser de 1 ano com revisão a cada mês. Porque as coisas mudam constantemente. E gestão de pessoas, que eu já falei também aí algumas vezes. E para finalizar, em tempo recorde, nem eu estou acreditando, união, né? E aí entra o contexto associativo, que é a razão de eu estar aqui, né? Hoje eu dedico, sem medo de errar, 50% do meu tempo à causa associativa, sem medo de errar. Não tenho orgulho disso, não. Eu acho que deveria, e eu preciso que seja menos. Mas eu também me coloco num lugar de responsabilidade pela posição que eu assumi, de que não está dando para ser menos, e foi muito mais no início. Eu não tenho orgulho, mas eu tenho certeza da importância desse papel, e isso termina me alimentando a manter, essa minha posição de importância e dedicação desse tempo. A gente, para ter um mercado forte, para a nossa empresa ser forte, o mercado precisa ser forte. Não existe empresa forte sem mercado forte. Só monopólio. Só monopólio. Você bota correio, aquela desgraça, só ela pode fazer e ela faz de qualquer jeito. Aí ele é forte. Ele é forte e tem prejuízo. Mas ele é forte por outras razões. Só existe mercado forte, empresa forte, se o mercado for forte. Acabei de falar ali, tem 70 agências aqui. Vai que não seja esse número exato. Vai que seja 80, porque tem empresas que oferecem serviço, porque tem o KNAI secundário, por exemplo, de agência, ou que nem KNAI de agência tem, ou vai que aquelas 70 não são 70, são 50, porque 20 fecharam as portas e a gente não sabe porque não informaram. Beleza, mas que seja uma média disso. Por que será que tem 50, 70, 80? Porque uma não vai conseguir atender o mercado todo. 2 não vai, 3 não vai, 4 não vai. E como eu falei, se vocês forem ver, eu vou até atualizar essa apresentação, elas têm uma correlação com o PIB. Então, se isso é da natureza do negócio, ter competição, ter mais empresas, vamos tornar esse mercado melhor para todo mundo. O que é que custa? E cada um dando um pouquinho do seu tempo e fazendo um pouco do que você pode fazer para o todo mundo ganha, inclusive você como empresa. E eu sei disso na prática. Lá em Pernambuco eu promovo pesquisa salarial. Tá?
eu não participei porque foi hoje a reunião. Mas a última reunião a gente vai apresentar sexta-feira para o mercado. Pesquisa salarial, para a gente entender como é que estão as faixas salariais por função. Tudo, como é que se diz? Sigiloso. Eu não sei, eu como presidente lá do Sinap não sei de nada. Inclusive faço exigência à consultoria de contrato que tem que ter sigilo. Só que eu quero saber, o que todo mundo também quer saber, que são as faixas salariais. Como é que tá? Como é que eu estou na minha empresa em relação às faixas salariais? E como é que eu tenho essa informação? Eu só tenho essa informação se eu tiver 16 agências participando dessa pesquisa, que foi o que a gente teve. Que foi pouco, porque a gente já fez uma pesquisa dessa que a gente teve quase 30 agências participando. Como é que eu tenho 30 agências? É o ambiente associativo que permite. É essa integração que permite. Né? Então, os objetivos da gente, empresariais, eles são diferentes. Mas dentro dessa gama de objetivos, tem alguns, muitos, que são comuns. Desses, a gente pode trabalhar conjuntamente para cooptar. Deixa eu ver se eu botei essa palavra aqui. Botei. Coopetição. Tem o contexto da competição e tem o contexto da cooperação. A gente pode competir cooperando naquilo que é objetivo comum. O que for objetivo só meu e minha vantagem competitiva, eu vou para a batalha contigo. Eu vou. Mas aonde a gente puder competir para tornar o mercado forte, o ambiente associativo é o melhor ambiente para isso. Porque ele funciona como hub, ele integra. Isso aqui, Fernando, sem nem saber, mas talvez sabendo, porque ele tem essa posição também associativa, é um hub que fomenta o mercado, que desenvolve o mercado, que valoriza, fortalece o mercado. Então, o mercado é forte, né, quando as empresas são fortes. E as empresas são fortes quando o mercado é forte. O ambiente associativo, ele fomenta o mercado, ele protege o mercado. Né? Hoje mesmo, ontem de noite, a gente se deparou com uma publicação da ABA falando coisas absurdas. E acompanhei hoje ao longo do dia já diversas ações que a gente vem fazendo, porque assim, como é a ABA, vai lá, junta meia dúzia de gente, publica um manual de boas práticas, não sendo boa prática, não pode. Tem que ter um ambiente associativo, tem que ter gente interessada no objetivo comum para a gente defender, e quando eu falo proteção, não é proteção de, como é que chama isso? É reserva de mercado, não é isso não. Isso não, esquece. Ninguém consegue fazer reserva de mercado, não. É proteção onde pode proteger. A gente atuou na questão da LGPD, a gente tem um membro nosso, né, um advogado do nosso ambiente como suplente da comissão lá da NPD, que tem atuado no sentido da lei como toda. A gente atuou bastante e continua atuando, deu uma parada agora, porque o ambiente político não está permitindo na questão das fake news, de leis que protejam a gente em relação a isso. A gente está atento à questão da reforma tributária. Então, assim, é o ambiente associativo que promove isso, porque você sozinho e eu sozinho, não vou conseguir fazer isso. Né? Então, solidariedade, né, estar junto também é ser solidário, é fazer pactos. Em muitos momentos, lá em Recife, a gente tem um fórum empresarial da propaganda de Pernambuco. Acontece já há 19 anos, 18, 19 anos, quase 20. A gente se reúne uma vez por mês, sexta-feira vai ser essa reunião, uma vez por mês, há 19 anos. E aí a gente traça quais são os objetivos comuns e vamos atuar nele. A gente resolveu o problema de permuta, que todo mundo recebia bypass de veículo, de fornecedor e de cliente. A gente resolveu questões éticas, a gente debateu formas e criou pactos para que esse turnover de gente que sai de uma agência para outra seja menos traumático, não seja aquela coisa de dizer, ó, tu trabalha lá na Advance, vem aqui para a minha agência amanhã. Não, porra, e eu vou lascar a vida lá da Advance. Né? Então, essas coisas a gente consegue fazer no ambiente associativo, considerando que ele é um hub. Funciona muito como troca de informações. Então, Ana aí que está
bastante à frente da Vanpro, por exemplo. Quantas informações a Vanpro não tem produzido? Quanto que a gente não tem levado para o mercado de informação? O Transforma, que foi o primeiro produzido, a gente vai publicar o segundo agora no início do ano que vem. Então, tudo isso é um ambiente de associativo, através de investimento, seja de dinheiro, seja de tempo, de dedicação das pessoas, né? Para que esse contexto de competição seja mais cooperado e a gente torne os mercados e as empresas mais fortes. É isso. Tempo recorde.